Oi gente, eu sou a Bruna Chagas, tudo bem? Como já deu pra perceber, hoje o Além do Crime tá um pouco diferente. Hoje eu vou fazer um especial pra vocês porque eu vou contar a história de um dos mais infames serial killers do mundo, o Edward Theodore Key. Pra quem não sabe, ele inspirou 3 grandes clássicos do cinema: Psicose, O Silêncio dos Inocentes e O Massacre da Serra Elétrica. Então, gente, ele morava numa cidadezinha em Wisconsin, nos Estados Unidos, nos anos 50. Vivia com a mãe e com o irmão dele. O pai dele já havia morrido, era um homem alcoolista que não ajudava em casa. E ele falou posteriormente que ele jamais queria ser igual ao pai dele. Ele amava a mãe dele e queria ser igual à mãe dele, literalmente. A mãe dele faleceu e o irmão no início dos anos 50. Ele ficou sozinho na fazenda, lá nessa cidade de Wisconsin. E ele adquiriu uns hábitos estranhos, e tanto que a sociedade lá já sabia que ele tinha certos hábitos, de querer se vestir como mulher, de querer ser a mãe dele. Só que ninguém ligava muito até o momento. Ele convidou um amigo dele para começarem a invadirem o cemitério para tirarem os corpos. Mas a desculpa que ele deu para esse amigo dele era justamente que ele queria fazer experimentos científicos, como aqueles que os nazistas faziam nos judeus, nos homossexuais e nas pessoas que foram torturadas por eles. Então, com essa desculpa, o amigo dele ajudava ele a fazer isso. Mas teve um momento que o amigo desistiu dessa vida, também foi mandado para um local de idosos, que lá nos Estados Unidos tem muito, e aí o Ed Gein se viu sem ter o que fazer. E começou aquela coisa de serial killer, né? Vai aumentando os desejos e as coisas estranhas acontecendo ali na mente deles, as psicoses dele. E o que aconteceu? Ele desejou matar. A primeira vítima dele foi a Mary Horgan, acho que fala assim. Em 1954, em dezembro de 1954, ele atirou na cabeça dela e a levou para a fazenda, onde lá ele fez diversas atrocidades que justamente inspiraram todos aqueles filmes de terror e poderia ter inspirado muitos mais. O que ele fez com o cadáver da vítima que foi realmente surreal. Ele retirou, como de costume, a pele do corpo para depois vesti-la. Decepou a genitália de Mary e a pintou de prata, deixando-a exposta em uma caixa de sapatos. Ao continuar, separou alguns ossos e utilizou-os para a confecção de móveis para sua casa. Também separou algumas especiarias humanas para fritá-las. Detalhe: a vítima era muito parecida com a Dona Augusta, a mãe de Ed. E assim, o serial killer procedeu com diversas outras vítimas. Até hoje em dia, ninguém sabe informar um quantitativo certo dos homicídios que ele cometeu. As práticas macabras tiveram fim quando ele sequestrou e assassinou a mãe de um xerife local. Inclusive, gente, ele mesmo acabou se denunciando. Esse xerife chegou na fazenda e ele já foi se defendendo. A frase que ele disse: "Como alguém pode culpar pela morte de Baby Swan?" Só que tem um detalhe: não tinha sido divulgado na imprensa local ainda. Ou seja, ele mesmo se denunciou. E aí ele foi preso. No primeiro momento foi aquela loucura, porque quando a polícia chegou na fazenda, viu todas as atrocidades, todos aqueles móveis horrorosos, que eu vou mostrar pra vocês aí, que tem algumas imagens tanto nos livros quanto na internet. E na época, a defesa dele alegou que ele seria insano, e realmente os psiquiatras, no julgamento, o veredito foi esse, que ele era realmente insano e não poderia responder por aqueles crimes. Ou seja, ele foi levado para uma clínica psiquiátrica nos Estados Unidos, lá no estado de Wisconsin, e ele ficou por 10 anos. Depois de um tempo, foi feito novamente nos anos 60 um outro julgamento, né, para que realmente viesse à tona, saberia daquilo que ele cometeu, que ele teria noção do que ele cometeu. Só que novamente foi comprovada a insanidade, e dessa vez ele foi transferido para um outro hospital, onde ele faleceu nos anos 80, em 84 mais precisamente, de câncer. Ele chegou a conversar com artistas e também o pessoal dentro da clínica, que conviveu durante anos com o Ed Gein, disseram que ele era um cara pacífico, que ele era tranquilo, que se todos os pacientes fossem que nem ele, seria perfeito. Agora,
eles disseram uma coisa, que realmente ele dava medo quando momentos ele parava e ficava olhando as enfermeiras, os enfermeiros. O que será que se passava na cabeça dele? Como tem mais crimes, né? Ninguém vai saber. Então, gente, pra finalizar, eu quero dar dicas pra vocês. Eu tenho 3 dicas hoje. A primeira é uma série dentro da Discovery Channel que eu assisti, eu recomendo pra quem gosta de terror e um pouco de suspense. É sobre paranormais. Vão lá, uma equipe paranormal vai na fazenda, e é proibido, tá, gente? Ir na fazenda, na casa dele, é proibido lá. Só que eles conseguiram, e aí eles entraram à noite e fizeram um contato, vamos dizer assim, com o Ed e com a mãe dele. É bem macabro, gente. Dá um medinho, mas é bom vocês assistirem com alguém, viu? E a outra dica que eu dou é, claro, a Darkside, como sempre fez. Olha só, olha o calhamaço aqui, gente. Coisa mais linda esse livro. Só que ele é duplo, tá? Ele é made in Brasil e Serial Killer Louco Cruel, da Ilana Casoy. Eu já falei várias vezes no Além do Crime sobre esse livro, né? E aqui tem um episódio, tem um capítulo que se trata só do Edward Theodore Ginn. É bem escrito, a Ilana Casoy prende a gente. Tem muitas fotos, inclusive. E, por último, esse livro aqui também da Darkside, que é de Ginn, só que é uma graphic novel. O que é isso, Bruna? Olha aí. São desenhos contando como se fosse uma história de quadrinhos, mas não é uma história de quadrinhos, senão vão me brigar. É uma graphic novel. Olha, bem desenhadinho aqui, com a história real dos casos, tudo acontecendo parte por parte, né? Quando a mãe dele morre, aparece aqui. Então ele é bem produzido, esse livro, como qualquer livro da Darkside, né? Então fica a nossa dica aqui do Além do Crime, com esses livros. Então hoje eu encerro Além do Crime com esse caso, que realmente vai ficar na mente de vocês por um bom tempo. E pra quem não assistiu, não deixe de assistir. Agora vocês vão entender o Silêncio dos Inocentes, o Massacre da Serra Elétrica e Psicose. É isso, gente. Valeu, até a próxima quinta. Um beijo.